A gente está começando esse bate-papo aqui, as pessoas já estão entrando, vai estar aqui no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir. A gente vai estar também falando no Instagram. É muito bacana a gente estar aqui conversando com vocês. E assim, é um dever da gente que está trabalhando no poder público informar de forma transparente o que a gente vem fazendo. Então, a gente tem um nicho, né? As pessoas acompanham através das redes sociais as nossas atividades, mas tem gente que não acompanha. E muita gente me fala assim, mas o que vocês estão fazendo? Então, a gente chegou no momento também que agora a gente tem que fazer um pouco de um fechamento do que vem sendo realizado, né, nesses últimos anos. É lógico que a minha cabeça aqui não vai guardar tudo, mas a gente vai listar alguns tópicos mais importantes para poder ir conversando com você e para as pessoas também irem ouvindo, né? Então, a gente vai dividir essa conversa aqui basicamente em 3 tópicos. No primeiro, a gente vai falar do nosso programa de ocupação urbana, que é de descentralização da cultura. A gente vai falar um pouquinho também da operacionalização da Lei Paulo Gustavo em Volta Redonda, que foi um sucesso. E vamos falar também um pouquinho do nosso programa de formação cultural, que é o que nos enche de mais orgulho atualmente. O primeiro tópico que a gente vai falar aqui é do nosso programa de ocupação urbana. Eu sempre digo o seguinte, a gente, quando entra na secretaria, a gente tem que, primeiro, numa cidade muito nova, né, uma cidade com menos de 70 anos, a gente tem que achar a vocação cultural dessa cidade, que ainda não está tão formada assim. Então, a gente não tem as praias de Angra dos Reis, não tem como competir com as praias de Angra. A gente não tem aquela vila histórica maravilhosa de Paraty, não tem os casarios do ciclo do Vale do Café, de Barra do Ipiraí, de Vassouras, e nós somos uma cidade praticamente 100% urbana, com muitos prédios, galpões, uma cidade industrial, e a gente tem que tirar proveito disso. Então, no mundo, você tem Bushwick em Nova York, você tem Wynwood em Miami, Bogotá, Valparaíso, são cidades que transformaram a característica industrial num fomento à cultura, que é através da cultura urbana, da gastronomia de rua, das ocupações urbanas através do grafite, do hip hop. E é isso que a gente vem fazendo aqui em Volta Redonda ao longo desses últimos anos, né? Então a gente vem transformando a paisagem da cidade com a construção de grandes painéis urbanos. E o que eu queria dizer aqui é que esses painéis são muito mais do que pinturas. Então, é isso mesmo, são muito mais do que pinturas. A gente, quando constrói um painel de arte urbana, você está fomentando a economia criativa, né? Então, a gente já tem hoje empresas que elas investem na arte urbana. A arte urbana ela sai da rua, vai para dentro dos shoppings, para dentro dos hotéis, vai para dentro dos supermercados, vai para dentro dos hospitais, dos bares, dos restaurantes, e isso fomenta a economia criativa porque o artista ele começa a trabalhar, as lojas vendem mais tintas, os hotéis, o turismo, e isso que a gente chama da economia criativa, né? Então a gente teve grandes conquistas nesses últimos anos e ainda vamos continuar tendo. Eu vou citar aqui algumas. A gente ocupou aquela passarela do viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga Amaral Peixoto ao Aterrado, com uma grande pintura de grafite ali. Aquela passarela, ela existia há mais de 20 anos. E ninguém nunca imaginou que ali poderia ter um painel de arte urbana. E hoje, a gente já não imagina ela sem aquele painel de arte urbana. E no interior da passarela, a gente fez uma exposição de fotografias históricas da cidade. E o mais legal também é que logo no iniciozinho da passarela, ali perto da Amaral Peixoto, no iniciozinho, logo perto do edifício Pastor, a gente está construindo um palco cultural. As obras já estão bem adiantadas, um projeto muito bacana, e ali a gente vai poder fomentar vários segmentos de cultura urbana. Roda de rima, roda de samba, jazz, blues. Então tem um camarim que foi construído lá embaixo, um palco em cima, e com a gastronomia urbana com os food trucks. Então, além dessa ocupação também, a gente fez ali, tem o antigo Correios, que tem perto do Manuel Marinho, ali na rua, eu esqueci o número dela, mas era na Vila. A gente fez o Beco do Arigó, numa parceria com a Fundação CSN. Era uma rua que ela totalmente
deserta, quase que não tinha vida nenhuma mesmo, né? Não tinha pintura, estava deteriorada. A gente negociou com os Correios, a gente pintou aquela lateral dos Correios e com o Manuel Marinho e a creche Ayrton Senna pintamos a outra lateral. A gente costuma brincar que é o nosso beco do Batman. Então, aquela rua ali, ela pode ser fechada na Vila Santa Cecília sem interferir no trânsito. Essa que é a grande sacada. E a gente vai começar a fomentar também ali feiras mix, feiras de artesanato, batalha de rima, DJs, e fazer ali no final de semana, à tarde, um fomento também de turismo e de economia criativa, né? Então, assim, são algumas conquistas muito legais que a gente conseguiu fazer de ocupação urbana na cidade. E isso a gente reverte na economia criativa, a gente reverte na ocupação dos hotéis, em turismo e também na formação dos artistas. Eu queria rapidamente falar também um ponto muito importante. A gente, através de uma parceria com a Fundação CSN e também com a FEVRE, a gente está realizando oficinas, cursos de grafite para formar novos artistas de rua. Então, assim, a nossa ideia não é só ocupar com os artistas que já exercem essa profissão, com os artistas que vêm de fora, mas também a gente trabalhar na educação e formação de novos artistas, para que a gente possa, e muito em breve, a gente ser de fato conhecido como a capital da arte urbana, do movimento hip hop em todo o interior do estado. Eu gostaria de falar um pouquinho também, que é um dos assuntos mais importantes assim, para a cultura do Brasil, né, e de Volta Redonda também não é diferente, que é a Lei Paulo Gustavo Volta Redonda. E essa Lei Paulo Gustavo Volta Redonda, a gente fez ela a várias mãos. E aqui vai não só um agradecimento, mas um crédito muito especial para o Conselho Municipal de Cultura de Volta Redonda. O Conselho Municipal de Cultura de Volta Redonda, ele tem uma participação muito grande na Lei Paulo Gustavo, porque ele ouve a sociedade civil, ele se reúne com os segmentos culturais. Então, o Conselho ele fez reuniões setoriais com artesanato, com o setor da música, com o setor das artes visuais, com a cultura afro, com todo mundo. Ele levantou todas as demandas. Essas demandas elas foram apresentadas numa plenária, isso ainda lá atrás, em 2022. E a gente fez uma plenária. E com base em todos esses materiais, a Secretaria de Cultura ela elaborou um plano de ação. Esse plano de ação ele foi aprovado pelo Ministério da Cultura em Brasília. A gente submeteu esse plano de ação também através de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, para o Legislativo e também para a população. E depois de aprovado, a gente recebeu a verba, né? Volta Redonda, ela recebeu, vou falar aqui até os centavos, recebeu R$ 2.135.720,14. E esse recurso ele foi todo ele distribuído através de 7 editais. Então a gente contratou os pareceristas que fizeram a escolha, né, os pareceres dos projetos de uma forma muito transparente. A grande maioria dos pareceristas não eram da cidade. Foi um edital que a gente teve talvez mais de 20 inscrições. A gente selecionou 8 pareceristas. Foi o primeiro edital. A gente teve 2 grandes editais, que foi o edital VR Filmes, o Projetos Livres, tem o Cine Debate, o VR Festival. A gente fez um também para adequação de espaços para salas de cinema. E o de oficinas do audiovisual. Então, esses editais, eles foram feitos, todos eles, com os parâmetros, com base no plano de ação. E uma coisa muito bacana, antes de lançar os editais, a gente fez uma reunião com a sociedade civil e a gente apresentou e esses parâmetros dos editais foram definidos juntos. Então, assim, a gente colocou nos nossos editais que não necessariamente os artistas, os fazedores de cultura, poderiam residir em Volta Redonda, mas eles poderiam residir no Médio Paraíba, mas ter ação comprovada na cidade. Essa foi uma definição que saiu de um coletivo, ele não partiu só da secretaria. E com base nesse diálogo amplo que a gente fez, a gente conseguiu fazer uma lei muito bacana, a gente lançou todos os editais. E muito legal também, que vale a pena registrar aqui, é que a gente colocou na cidade inteira outdoors divulgando
o site, como fazer as inscrições. A gente fez aqui nesse mesmo estúdio uma live também sobre tira dúvida dos editais. A gente teve quase 300 inscrições e a gente selecionou os projetos que já foram todos eles pagos e eles já estão já em execução. Então, assim, isso é muito bacana. A gente fez um levantamento aqui de profissionais envolvidos nesse trabalho da Paulo Gustavo, não só os contemplados, mas os profissionais envolvidos também de forma indireta. Por quê? Por exemplo, num filme você tem uma equipe. Então você tem o proponente, que foi o selecionado, mas você tem uma equipe ali. Tem os editores de vídeo, né? Tem o câmera, tem o roteirista. Então, para vocês terem uma noção, dos projetos livres, a gente, de profissionais envolvidos, a gente tem uma expectativa de em torno de 223 profissionais trabalhando somente no edital Projetos Livres, né? O Projetos Livres, ele selecionou, deixa eu ver aqui, um média-metragem, 12 curtas-metragens, 12 videoclipes para música e 18 filmes de baixo orçamento. Então, nesses projetos, a equipe de profissionais soma em torno de 223 profissionais. Que isso é muito legal, que vão estar trabalhando agora durante esse ano para poder fazer ele acontecer. Os projetos livres, que foi um edital que não é do audiovisual, que é da outra linha que não é do audiovisual, a gente selecionou 20 projetos. E desses 20 projetos, de vários segmentos, que tem dança, teatro, enfim, cultura afro, literatura, a gente vai ter em torno de 130 profissionais, artistas, fazedores de cultura, trabalhando nesses projetos. Olha que bacana. Então você tem mais de 223 no Projetos Livres e em torno de 223 do VR Filmes e mais de 130 dos Projetos Livres. Isso é muito legal. Então, assim, é a oportunidade de trabalho que chega na ponta mesmo dos fazedores de cultura. Então, essa que era a lógica da Paulo Gustavo, e a gente está muito feliz porque a gente consegue atingir essa meta aqui em Volta Redonda e a gente vai ter uma movimentação enorme da cultura, do fomento. A gente tem, para vocês terem uma noção, a gente tem um edital que é o Cine Debate. Esse edital, ele contempla 2 festivais. Um festival temático com a temática infantil e o outro com a cultura afro. A gente vai ter também 3 festivais de cinema acontecendo nos bairros periféricos da cidade, que é o VR Festival. A gente tem um edital somente para oficinas do audiovisual, para poder trazer essas pessoas que gostam de trabalhar com audiovisual, mas que ainda não se especializaram, que vão poder se especializar aqui. E a gente também teve um edital que a gente contemplou um proponente que ele vai adequar um espaço que ele tem cultural numa sala de cinema para transformá-lo num cineclube. Então, assim, foi uma experiência muito rica, como eu falei no início, foi assim, um projeto construído a várias mãos, com a sociedade civil, com o legislativo, com a participação efetiva ali dos vereadores apoiando, e não só isso, também com o Conselho Municipal de Cultura, que foi o grande autor dessa coleta de dados para que a gente formasse e tivesse editais tão bem sucedidos assim. Então, num grande resumo, eu poderia dizer que a Lei Paulo Gustavo de Volta Redonda, ela foi operacionalizada com muito sucesso, né? Então, é muito legal deixar esse registro aqui. Eu não podia deixar de falar aqui nesse bate-papo do nosso PROF, que é um programa de formação cultural. Então, assim, quando a gente entrou lá na secretaria, a gente já tinha traçado essa meta e que é muito legal que hoje ele já é uma realidade. Pode ter certeza que a gente está fazendo um dos maiores programas de formação cultural da história da cidade. Então, o que seria esse programa? A gente identificou o seguinte: a cultura ela passa por uma profissionalização muito grande, até agora mesmo com a volta do Ministério da Cultura. Então, os artistas, que são grandes artistas no seu fazer, da música, no seu fazer lá da dança, muitos deles eles não têm esse conhecimento de você formatar um projeto cultural, de como que você faz uma prestação de contas, de como que você acessa um edital. E aí a gente começou a sentir que precisaria de uma profissionalização e a gente formar
fazedores de cultura que pudessem fazer a gestão das suas próprias carreiras, né? Então, com base nisso, a gente começou a traçar uma linha de fazer esse programa de formação cultural. E em 2023, 2022 ou 2023, a gente lançou um edital com recursos próprios da secretaria, que era um edital de oficinas culturais. A gente teve mais de 40 inscrições e dessas 40 inscrições a gente habilitou em torno de 30 oficinas. Então tem oficinas de vários segmentos que você possa imaginar. Então desde você ter o segmento do teatro, segmentos da dança, segmentos das artes visuais, para aulas de desenho, até para as crianças agora que gostam de desenhar, aulas para escrever projetos, fazer prestação de contas. E a gente espera que com esse programa de formação cultural, a gente possa emitir mais de 250 certificados. Então, assim, desde profissionais que estão se especializando a pessoas que são simpatizantes e querem entrar nesse circuito das artes, né, dentro dos seus segmentos. Eu acho que esse é um dos principais legados que a gente pode deixar, porque não só fomentar a cultura através de espetáculos, mas a gente aproximar a cultura da educação. Então, a gente trabalha muito com essa educação básica para formar novos profissionais na cidade e a gente especializar também os profissionais que já existem, né? Então, se a gente consegue, até o final do ano, 250 novos fazedores de cultura e artistas especializados e formados, o plantio de uma semente que com certeza ela vai começar a dar fruto nos anos sequentes. Então a gente vai ter aí novos desenhistas, novos músicos, novos profissionais inscrevendo os seus projetos com autoridade, né, aprendendo e entrando nos editais de fomento, tanto da Secretaria de Estado quanto do Ministério, Petrobras, Banco do Brasil, Sesc. E com isso a gente começa de fato a profissionalizar e fazer com que os artistas eles vivam essencialmente desse trabalho, né, do seu fazer artístico. Eu acho que a cultura ela não tem como trabalhar de forma separada da educação. Então você fomenta oferecendo espetáculos gratuitos para o povo, mas você também fomenta dando instrumentos de aperfeiçoamento e de educação para os artistas e para os fazedores de cultura. O Memorial Zumbi, por exemplo, ele nesses últimos anos ele bateu recorde de ocupação. Por quê? A gente aproximou o Memorial Zumbi das escolas, aproximou o Memorial Zumbi das entidades. Então a gente teve ali dentro do memorial parcerias com o Sesc, com o Cine Sesc, Cine Zumbi. A gente aproximou também o memorial dos CRAs, né, dos Centros de Assistência Social, das escolas, como por exemplo Manel Marinho, realizando palestras de formação. A gente tem um tour afropedagógico muito bacana, onde a gente explica a questão da origem da cultura afro-brasileira. É muito importante dizer que o Memorial Zumbi, durante esses anos, ele foi um quilombo urbano em que a gente realizou somente atividades ligadas à cultura afro, para não desvirtuar o Memorial Zumbi da sua atividade fim. Além disso, a própria biblioteca, a gente transformou ela num grande centro cultural. Então, a biblioteca que antes só era biblioteca, a gente construiu uma galeria de arte, a gente fez um auditório com mais de 80 pessoas, espaços de ocupação e com parcerias com, por exemplo, com a UF, onde a gente faz casa de histórias para as crianças. E é muito legal você ver os pais indo ler com as crianças. E um dos pontos mais importantes da biblioteca foi a gente desenvolver um programa de incentivo à leitura. Então, em parcerias com a AVL, com a cadeira de literatura do Conselho, a gente realiza sarau de poesia com frequência. O projeto Poesia e Ponto, né, que a gente ocupa os pontos de ônibus com as poesias, levando também textos e mensagens bacanas para as ruas. Isso tudo nasce ali da biblioteca. A biblioteca não tinha uma bibliotecária, hoje a gente tem uma bibliotecária e que a gente já, somente nos últimos anos, a gente digitalizou mais de 20 mil livros. Então hoje a gente tem uma biblioteca online, que era uma coisa que não tinha anteriormente.
Então as pessoas podem entrar no site, consultar os livros e irem lá só fazer para pegar o livro, para fazer os empréstimos. Isso antigamente era feito através daquelas fichinhas de papel e hoje está tudo digitalizado. A gente tem uma biblioteca também dentro da Estação Cidadania, que fica lá no Vila Rica Tiradentes, onde é um espaço muito bacana e que aquela comunidade local utiliza muito a biblioteca e o teatro, que é um teatro de 48 lugares. E o Memorial Zumbi, que a gente comemora porque a gente conseguiu montar uma biblioteca lá e vem aumentando a cada ano o número de livros específicos para a cultura afro-brasileira. Então a gente já tem pessoas que vão lá periodicamente fazer o estudo da cultura afro-brasileira utilizando a nossa biblioteca. Então esse resumão de investimentos na educação, eu acho que é muito importante deixar esse registro, porque cultura não é só entretenimento, né? A cultura, ela é educação. A cultura, ela consegue mudar as pessoas, transformar a vida das pessoas através da informação. Então, durante a pandemia, todo mundo vivia só cuidando do vírus, mas tinha um problema muito sério, que era o problema que você tinha que elevar a tua autoestima, era um problema mental, né, que você tinha que conviver. E o que mais alimentava as pessoas nesse período era a cultura, mesmo você sem saber. Então, você ouvia uma música, aquilo aliviava a tua ansiedade, você assistia uma série, você assistia todas as lives, né, que virou um período muito rico de lives. Então a cultura, ela está presente na vida das pessoas, mesmo que você não perceba. Então quando você passa na rua de carro e vê um painel de arte urbana, você está sendo impactado. Quando você para num ponto de ônibus e você vê uma poesia, você está sendo impactado. Quando você passa na rua e você vê um show ou um espetáculo de dança, você está sendo impactado por aquilo, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Então esse é o nosso trabalho, é o trabalho que a gente vem realizando de formiguinha nos últimos anos, né? Então é bom deixar esse registro aqui, porque é um dever nosso explicar o que a gente está fazendo e como a gente está investindo o dinheiro público.